Pastor Cristian? Levantamos a nossa mão de novo. Vamos abençoar. Já é uma bênção, mas a gente tem que abençoar e vai trazer a palavra. Toda vida que a gente vai trazer uma palavra, a gente tem que orar. Ele não precisa de oração, eu sei. Precisa? Então vamos orar. Estou brincando. Meu Deus, Filho de Pai amado. Na tua santa presença agora, meu Deus, o teu povo está te pedindo, Pai, que tu vê o pastor Cristo, meu Deus, a tua paz, o teu entendimento, a tua sabedoria que tens dado a ele, Pai, para lhe trazer uma palavra ao nosso coração dessa noite, uma palavra, meu Deus, que venha encher, meu Deus, o nosso entendimento, possamos sair daqui diferente de como nos entramos, Pai. Eu te peço agora, meu Deus, não ele, que eu sei que dele, meu Deus, não sai nada, mas da tua boca, Senhor. Coloque palavras na boca dele. Em nome de Jesus, que ele seja um vaso usado agora por ti, como sempre tens usado, Pai, para a honra e glória do teu nome. Nós dissemos a ti, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Privilégio, né? Poder receber a oração do próprio Pai, a presença da minha mãe e da minha digníssima esposa, né, que está aqui na frente. Amados, é uma alegria, né, estar aqui com vocês. Há muito tempo que a gente gostaria de estar aqui. A última vez que nós estivemos em Tijuca já faz um tempinho, acho que foi lá na célula, na casa da Gabi lá. Mas até então, nossos cultos, para quem ainda não sabe, né, estou vendo que tem alguns visitantes, o pastor Christian, o primogênito, né, o filho mais velho do pastor Dalcídio e da pastora Mena. E até então, pastor do Jardim das Águas, na cidade de Nova Trento. E até então, os nossos cultos sempre aconteciam no sábado à noite. Então era quase, praticamente impossível, né? A gente estar aqui com vocês, porque igreja pequena é bem delicado do pastor ficar faltando no culto, não é verdade? Então, embora existisse no nosso coração o desejo de estar com os irmãos, não era possível. Mas recentemente nós tomamos uma decisão de transferir nosso ministério para nossa casa. A gente vai estar começando do zero, lá da garagem da nossa casa, em muito breve, eu creio que essa semana ainda, e porque não estava valendo mais a pena o valor do aluguel que a gente estava pagando lá, um valor meio para a nossa condição, para a nossa realidade, acima da média, né? E a gente então tomou a decisão de transferir o ministério para a nossa casa, até porque o ministério começa com a casa, começa a primeira célula é a nossa família. A gente tem um sonho e quer ganhar o mundo para Jesus, quer ganhar as nações para Jesus, mas o primeiro lugar que nós precisamos conquistar para Jesus é a nossa casa. É a nossa principal célula. E graças a Deus, Deus também tem trabalhado, né, na nossa família, né, na nossa casa. Nós somos uma família de 4, minha esposa Patrícia, temos uma menina de 15 anos, a Ana Cristine, e também o Levi Marcos, de 6 anos. E tem um candidato, né, a genro, que é o namorado da Ana, que é o Marco Antônio, né, que está querendo entrar na família também. Estou mandando ele jejuar bastante. Quem sabe ele chega lá. Mas é uma bênção de Deus, é um menino de ouro. Ainda hoje a gente conversou bastante. Amados, Deus colocou uma mensagem para estar compartilhando com vocês. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, se vocês puderem, né? No Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Nós vamos estar lendo bastante Mateus hoje, se Deus permitir. Mas também não quero me estender muito. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus:
Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês hoje sobre a importância de nós priorizarmos o reino de Deus. A palavra de Deus, ela é cheia de versículos onde nós vamos ver o tempo todo Jesus Cristo falando sobre o reino de Deus. Em Mateus 4:23, a palavra de Deus diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. E um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Mateus 6, do 31 ao 33, Jesus Cristo vai dizer, Mateus 6, do 31 ao 33, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Mas eu poderia aqui citar dezenas de versículos só no Novo Testamento, onde você vai ver o tempo todo Jesus Cristo ensinando a pregar o reino. Que venha o teu reino. Né? Quem aqui já ouviu falar da oração do Pai Nosso? Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então, o tempo todo, Jesus está estimulando a gente a priorizar o reino, a colocar o reino em primeiro lugar. Ele vai dizer que não é para a gente ficar ansioso com o dia de amanhã, com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber. E eu imagino que não tenha ninguém aqui que nunca tenha, em algum momento da sua vida, lutado contra esse gigante chamado ansiedade. Não é verdade? É um gigante que a gente está o tempo todo lutando contra eles. Principalmente quando você passa por um período de crise, né? Como a nossa região está passando agora. Imagina, como que está o coração das pessoas. Eu não sei aqui se tem alguém aqui no nosso meio que foi atingido pela enchente ao ponto de perder tudo, mas na cidade de São João Batista foram centenas e mais centenas de pessoas que perderam tudo. Então eu imagino como que está o coração dessas pessoas agora, né? Como que está a alma. Se nós, por si só, independente de catástrofes, nós já lutamos e lidamos com a ansiedade, quanto mais num momento como esse, né? Quanto mais num momento como esse. Pessoas que vão, graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus tem mobilizado, né? Os órgãos públicos, tem se levantado doadores em tudo que é lugar, tem enviado comida, tem enviado mantimento, mas ainda assim, são móveis, né? São colchões, são camas e aparelhos de eletrodomésticos, geladeira, fogão, tantas coisas que algumas pessoas perderam. Imagina que precisa realmente de uma intervenção de Deus para poder recuperar tudo isso rápido. Porque a gente sabe que não é comum do brasileiro ter reserva, né? O brasileiro não tem o hábito de ter caderneta de poupança. Tinha uma época, quando eu era criança, valia a pena você ter uma caderneta de poupança, né? Que ganhava lá um lucrinho, né? Dava 0,007%. Mas enfim, quando a gente era criança, ainda valia a pena. Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que tenha caderneta de poupança, alguém que guarde dinheiro, né? A gente está sempre correndo atrás da máquina, a maioria de nós. Né? Com certeza eu quero crer que tem exceções aqui no meio. Tem pessoas aqui que têm dinheiro guardado no banco, amém? Aleluia! Mas isso não é comum. Não é comum porque na maioria das vezes nós não fomos educados dessa forma. Nós não fomos ensinados a guardar. Né? Como José do Egito, né? Quem já ouviu falar de um personagem na Bíblia chamado José, que num tempo de escassez,
de fome, ele guardou o mantimento, porque viria 7 anos de vacas magras, e então 7 anos de escassez, 7 anos de crise, e ele precisava, ele que tinha sido levantado por Deus como um grande governador do Egito, ele precisava ter recursos, cereal, mantimento guardado, para quando chegasse o período da fome, o período da crise, ele teria alimento, né? Juntamente com o faraó e todo o governo do Egito. Então, a Bíblia ensina sobre guardar, a Bíblia ensina sobre finanças, sobre educação financeira. No entanto, uma grande parte de nós não tivemos esse aprendizado. Eu sempre costumo dizer como seria o nosso país se na escola os professores ensinassem uma coisa muito simples, coisa mais simples do mundo, que muita gente não pratica. Não gaste mais do que você recebe. Só isso. Já pensou se as crianças aprendessem na escola, no primeiro ano já? Você ganhou uma mesada da mamãe e papai, ganhou R$10. Então você só pode separar o dízimo, R$1. Você só pode gastar 6, os outros 3, estou fazendo aqui uma hipótese, né? Você só pode gastar 6, os outros 3 você vai economizar. Você vai colocar na poupança. Né? Já pensou como seria? Mas infelizmente não é assim que acontece na prática. Como eu falava, a maioria não tem reserva, não está preparado para uma crise, não está preparado para uma catástrofe. E aí a ansiedade vem. A ansiedade vem como uma avalanche, como uma verdadeira enchente. E a ansiedade, ela vem com o intuito de roubar a nossa paz. Porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho de paz. Uma coisa que você procura guardar na tua mente, nunca mais esquecer o que eu vou falar aqui nessa noite. Nunca esqueça que o evangelho que nós pregamos é o evangelho de paz, o evangelho da paz. Então é impossível pregar o evangelho da paz se você não tiver paz. Por isso que o apóstolo Paulo lá aos Efésios, ele vai dizer: tomem os calçados do evangelho da paz. Satanás, sabendo disso, tentando impedir você e eu de usufruir dessa paz, para que a gente possa pregar o evangelho da paz, esse reino de Deus que é um reino de paz, ele vai tentando jogar, bombardear na sua mente setas, mentiras, né? Onde está o teu Deus? Né? Agora nesse período de eleições, né? Muitas pessoas têm ouvido: aonde está o teu Deus? E Satanás vem com aquelas setas, né? Tentando minar o teu coração. Para quê? Para roubar a tua paz. E se uma pessoa sem paz, ela não consegue pregar o evangelho da paz, ela não consegue estabelecer o reino de Deus. Por isso Jesus insiste. Tudo que nós precisamos é priorizar o reino. Nós não vamos precisar ficar preocupados com o que vamos ter que comer amanhã, o que vamos vestir, o que vamos beber. Se nós entendermos o que é o reino e nós priorizarmos o reino. Amém? Pastor Cristo, o que é o reino de Deus? Se é tão importante priorizar o reino, se é tão importante pedir a Deus as nossas orações, né, como no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Jesus está fazendo uma promessa que se eu buscar o reino dele e a sua justiça, todas estas coisas me serão acrescentadas. O que são estas coisas? Eu vou fazer um parênteses aqui, não sei se você já aprendeu, que Jesus não está dizendo que são todas as coisas, né? No passado a gente cansou de ouvir pastores, né, pregando, né, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia está falando todas estas coisas. O que são estas coisas? Aquilo que Jesus falou antes, né? Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um lírio do campo. Não está falando de roupa, né? Os pássaros voam, né? Trabalham. Como é que chama? Como é que é o versículo diz? Vamos lá aqui.
Olhai para as aves do céu, né? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Então aqui ele está falando de alimento. Então, se você for prestar atenção no texto, o texto está falando de roupa e de comida. É disso que o texto está falando. Não está prometendo joias, não está prometendo mansões, iate, né? Embora Deus tenha poder e riqueza suficiente até para proporcionar essas coisas para nós, se Ele tiver algum objetivo com isso. Né? Porque Deus não vai me dar um iate a troco de nada. Né? Se Deus me dá um iate, com certeza Ele tem um propósito. Ninguém vai ganhar um iate de Deus só para dizer que tem um iate. Então, o texto aqui está falando de comida e bebida. Né? Com que beberemos? Com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas, e certo nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida, vos serão acrescentadas. Por isso que lá na frente, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque comida e bebida, Jesus está prometendo aqui que ninguém precisa se preocupar. Ninguém precisa se preocupar. Porque comida e bebida está falando de mantimento, está falando de necessidades básicas. Jesus está lembrando que Ele é incapaz, Deus é incapaz de permitir que os seus filhos padeçam de necessidades básicas. Ele está o tempo todo tentando lembrar que a gente não precisa se preocupar com a necessidade básica. Agora, vaidade, como dizia Edmeia Williams, né? Vaidade aí é uma outra pregação. Né? Deus supre necessidades e não vaidades. Embora, ao longo dos anos, eu tenha aprendido que Deus é tão bom que Ele também nos mima. Minha esposa que sempre diz, né? De vez em quando ela ganha uns mimos de Deus. Mas não é só ela que ganha, não. Todo mundo aqui ganha. Né? Não é aquele dinheiro do papai, não. Tem mais gente aqui que quer. Então, Deus nos mima. De vez em quando Ele nos dá um presentinho. De vez em quando Ele nos faz um agrado, né, irmã? Um agrado assim, né? Leva o meu filho para o encontro com Deus, ele volta de lá transformado. Amém. Já está mais quente que a mãe. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Diga, eu recebo. Eu recebo, sim. É bênção, né, Bruno? Bruno foi meu parceiro de viagem para Sumaré. Sentado do meu lado, na Topic. Aí na volta ele começou com um interrogatório: pastor, o que é isso? Como é que faz aquilo e tal? Coisa. Que bênção. Quem te viu e quem te vê, né? Aleluia. Eu não conheço muito a história dele, mas um pouquinho assim eu sei que Jesus fez uma aula. Amém. Mas glória a Deus também pelo Senhor ter estado ao lado dele para responder. Amém. Amém. Nossa obrigação, né? Ninguém dormia naquela Topic, irmão. Não é Topic, né? Já me corrigiram que é fã. É Topic da minha época. O irmão Anderson, que é líder de jovens, né, da religião, ele diz: pastor, pelo amor de Deus, não é Topic, é van. Desculpa, Anderson, desculpa, é que eu sou da época da Topic ainda. Aleluia. Então, amados, nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, que sabe todas as coisas, que conhece tudo, Ele conhece cada uma das nossas necessidades. A palavra de Deus diz que a palavra nem chegou à tua língua, nem chegou na tua boca. Ele já sabe tudo que você precisa. Ele já sabe. A gente ora e a gente fala com a boca: Senhor, eu preciso disso, eu preciso de Ti, me ajuda aqui, me socorre, me dá direção, fala comigo, me aponta o caminho. Porque nós somos humanos e nós precisamos fazer isso, nós temos necessidade de fazer isso. Diga-se de passagem, a oração, uma das maiores armas que Deus nos deixou. No entanto, antes da gente abrir a boca para pronunciar qualquer coisa, Deus já sabe tudo o que a gente precisa. Agora, tudo que Ele nos pede, busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Priorizem o reino. Peçam nas suas orações: venha o teu reino. Em Mateus 10, versículos 5 a 7. Mateus 10,
do 5 ao 7. A Bíblia diz que Jesus enviou 12 apóstolos e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém? E indo pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Quando Jesus se manifestou na época do Império Romano, os judeus achavam que Jesus iria implantar um reino terreno, e ele ia colocar os romanos tudo para correr. Ele ia estabelecer na força. E Jesus veio para implantar na terra um reino espiritual. Um reino que é feito de justiça, de paz, de alegria, de amor, de misericórdia. O reino de Deus, ele nada mais é do que a própria presença do Espírito Santo de Deus habitando em nós, que escreve no nosso espírito os princípios de Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias que Deus faria conosco uma nova aliança, onde nessa nova aliança os princípios, preceitos, valores de Deus não seriam mais escritos numa tábua, no papel, no pergaminho, mas agora seriam escritos na tábua do nosso coração. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. O que é essa lei do Espírito de vida? A lei do Espírito de vida, os princípios de Deus, os princípios do reino, esse reino de justiça, de paz, de misericórdia, de perdão, de amor, de arrependimento, esses princípios implantados em nós. Quando Jesus diz para que a gente priorize o reino, é priorizar tudo aquilo que diz respeito à implantação desses princípios e valores na terra. Mas também eu sempre gosto de dizer que no reino de Deus, a coisa mais importante do reino de Deus, a pessoa mais importante do reino de Deus é o próprio rei deste reino. Por isso que Jesus vai dizer para Marta, que Maria escolheu a melhor parte, ao qual não lhe será tirada. Qual que é a melhor parte? É estar aos pés de Jesus para ter intimidade com o rei. Então, buscar o reino de Deus consiste em você gastar horas com o rei, tendo intimidade com o rei, andando com o rei, tendo uma vida de oração, de comunhão com o rei, dos reis, que é Jesus, que também se manifesta na pessoa do Pai e do Espírito Santo, ok? E a partir dessa comunhão, então agora você sai nas ruas, no teu trabalho, na escola, em todos os lugares, para levar esse evangelho de paz, levar essa semente do evangelho. E quando você planta essa semente, quando você distribui, quando você lança essa semente, você está contribuindo para que esse reino cresça. O reino de Deus, a Bíblia diz que é como um semeador que saiu a semear, ele semeou a boa semente e foi dormir. E quando ele acordou, aquela semente havia frutificado, crescido. Então, Deus espera que nós possamos ser embaixadores desse reino aqui na terra. Ou seja, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos os pés de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o cabeça do corpo de Cristo. E nós somos os pés dele aqui na terra, o corpo. Então ele espera que nós, que somos os pés, o corpo dele, possamos contribuir para implantar esse reino. Muitas pessoas que estão aqui, eu creio que já fazem parte desse reino. O reino já está dentro de vocês, na verdade. Porque o próprio Jesus disse, olha, alguns vão dizer, o reino está ali, o reino está aqui. Ele está aqui, ou lá está ele.
Mas não deem atenção, porque o reino de Deus estará em vocês. Então o reino de Deus está em mim. Quando eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, a palavra de Deus diz em Efésios 1 que nós somos selados com o Espírito Santo. A partir do momento que você crê que Jesus é o Filho de Deus, você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em você. Quando você recebe o Espírito Santo, o reino passa a habitar em você. O próprio Deus está dentro de nós. Ele é o próprio reino. Ele é o reino. Ele é o rei do reino e a presença dele é o próprio reino que habita em nós. Condições para poder usufruir desse reino. Jesus disse para um homem chamado Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Para poder ter acesso ao reino, viver no reino, usufruir do reino, ser um embaixador do reino, a condição é nascer de novo. E a gente pensa no começo da caminhada cristã que a gente vai nascer de novo uma vez e deu, acabou, agora já nasci de novo. Não, mas com o passar do tempo a gente vai descobrir que a gente precisa viver uma vida de arrependimento. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, e Ele é santo, 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 mais a gente vai olhando para dentro de nós e a gente vai ver, meu Deus, quanta coisa ainda precisa mudar. Eu achei que eu já tinha mudado tanto, eu achei que eu até estava ficando parecido com Jesus. Diga amém aí. Eu até achei. Achar não é pecado, né? Até achei. Mas é só você ter uns 5 minutos de conversa com a minha esposa, ela vai dizer, não, vai ter que mudar nisso, tem que mudar naquilo, tem que mudar naquele outro. Essa semana eu tenho lá em casa, né? Eu comprei uma vez aqueles 40 como é que chama? 40 desafios, né? Não sei quem já viu aquele filme, A Prova de Fogo. Alguém já viu? É um camarada no filme A Prova de Fogo, para reconquistar a mulher, ele teve que aplicar 40 desafios, um atrás do outro. Aí eu comprei os desafios, comprei na livraria evangélica e guardei lá em casa na gaveta. E o meu objetivo, a minha meta, era todo dia botar um em prática, que nem no filme. Pensa se eu conseguir, irmão. Quando eu penso em começar, aí acontece uma coisa, eu paro. Aí eu começo de novo, acontece outra coisa, eu paro. Mas essa semana eu recomecei. Aí eu estava até com medo de perguntar para minha esposa, aí eu peguei e dei um papelzinho na mão dela. Era lá o desafio do número 5, de 6 ou 7, não sei. Dei o papelzinho na mão dela, aí o papelzinho dizia assim, ó, você tem que falar 3 defeitos do seu marido, 3 áreas que ele precisa ser transformado. Não, olha, os vícios. 3 vícios? Quais são os vícios que você quer que o parceiro mude? Quais os vícios que você quer que o seu parceiro mude? O pastor tem vício também? Pode ter certeza que tem. Aí ela escreveu no papelzinho. Estou eu lá correndo atrás, para ver se eu mudo, para ver se eu me converto. Né? Porque às vezes as pessoas escutam a gente pregar aqui, a gente fala bonito, a gente canta, e o Espírito Santo vem, né? Glória a Deus, aleluia. Mas só Jesus sabe o quanto todos nós ainda precisamos ser lapidados. É uma caminhada que não tem fim. Quando você chega no reino de Deus, quando você chega na igreja, Jesus te leva para o encontro com Deus, né? Quem aqui ainda não fez o encontro com Deus? Né? Se alguém aqui ainda não fez o encontro com Deus, se prepara que você vai fazer. Aí você vai para o encontro com Deus, aí lá, irmãos, é aquela coisa assim, você entra numa máquina de lavar roupa na sexta-feira e no domingo você quita a máquina. Segundo a minha mãe contou no depoimento, quando ela chegou no encontro dela. Então é aquela sensação assim, de tirar o grosso. Você tira o grosso, mas depois, irmão, começa um processo de purificação e lapidação, onde Jesus começa a tirar o médio, o super médio, o fino, o super fino e o ultra fino. É que nem, não sei se alguém aqui já trabalhou em lataria, né? Em lataria, quando você vai fazer a lata do carro, aí tem aquela lixa lá, que é a lixa, não sei o que, a 5.000. Aí depois vai para 4.000, e 3.000, 2.000, ou é o contrário, não sei como é que é. Sei que quanto mais fino é a lixa, acho que aumenta a numeração, é isso? Alguém sabe? Quanto mais fina a lixa, aumenta a numeração.
Então tem a lixa, eu acho que não sei se é 5 mil. 2.000? Enfim, tem uma lixa lá, irmão, que eles usam na latuaria, que ela é tão fininha, que não dá nem para dizer que é lixa. Aquilo lá está dando o polimento final na lata. Então, até a volta de Jesus, irmão, Deus está diminuindo está aumentando a numeração da lixa. Ele está aumentando a numeração da lixa. E até o dia da volta de Jesus, ou a nossa morte, que vier primeiro, ele vai afinar essa lixa, porque sempre vai ter alguma coisa. O negócio é que ele quer fazer a gente ficar bonito que nem ele, né? Falar elegante que nem ele, se vestir elegante que nem ele, né? Tem que carregar o cheiro dele, que é muito importante. Mas para isso, precisamos priorizar o reino. Para isso, precisamos nascer de novo. E esse nascer de novo, ele é contínuo. Quando você pensa assim, você chegou num determinado ponto da sua caminhada, você já está tão parecido com Jesus, que aí surge no seu coração uma certa vaidade, também conhecida como orgulho. E aí você já começa a pensar, eu não sou como esse pecador, eu dou o dízimo, eu vou na igreja toda semana, eu não falto a célula, eu sou o braço direito do pastor Dalci, eu sou o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Aí eu já começo a olhar para o irmãozinho que falta o culto, o irmãozinho que não dá na oferta, o irmãozinho que vem à célula uma vez por mês. Aí eu já começo a olhar para ele, esse irmão aí precisa nascer de novo. Eu sou o cara, mas esse aí, Deus que me livre, que tenha misericórdia desse irmão. Aí eu já começo a me achar melhor. Aí Jesus chega, meu querido, você não sabia que eu resisto o soberbo e dou graças aos humildes? E aí Jesus vem e quebra você no meio, irmão. Porque ele é o oleiro e nós somos apenas um vaso. Aí ele quebra você no meio, tudinho, e você tem que começar tudo do zero. Voltar a ser humilde, olhar para o irmãozinho sujo, o irmãozinho pecador, estender a mão, e ver que você não é melhor que ele, você também só está dependendo da graça de Deus. Se Deus fez alguma coisa boa na sua vida por causa da misericórdia, se essa misericórdia se afastar de você, você está perdido. E aí uma obra que não acaba nunca, sempre nascendo de novo, sempre se convertendo, né? Uma vez perguntaram, acho que foi o apóstolo René, se ele era convertido, e aí ele respondeu, na verdade eu quero saber se eu ando me convertendo. Porque convertido não tem ninguém, mas a gente anda se convertendo. Andar com Deus é andar se convertendo. E finalmente, certa feita, Jesus Cristo trouxeram algumas crianças até Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos então estavam repreendendo Jesus. Então, repreendendo, impedindo que aquelas crianças se aproximassem de Jesus. Então, Jesus se indignou. Isso está em Marcos 10, do 13 ao 15. E aí Jesus Cristo disse, deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam. Em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O reino de Deus é das crianças. O reino de Deus é dos pequenos. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus Cristo começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é dos pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito, pastor Cristian? São aqueles que têm um coração quebrantado e contrito. São aqueles que são como crianças, completamente humildes, completamente dependentes de Deus. O dia que eu esquecer que eu não preciso de Deus, não preciso da ajuda de Deus, que eu me tornei autossuficiente, eu estou perdido. O reino é para quem nasceu de novo. O reino é para quem se torna como criança. Em Atos capítulo 1, versículo 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Pastor, como que eu contribuo para ampliar o reino de Deus na terra? Muito simples.
faço para ajudar? Lembrando que contribuir com a expansão do reino não é contribuir com a ampliação de um império. O reino não está ligado apenas a uma denominação cristã, a uma geografia local. O reino de Deus, ele precisa ser ampliado sobre todo o planeta Terra. Deus deseja que todos os 4 continentes dessa terra, todos os 5 continentes, todos venham conhecer o nome de Jesus. E como que eu faço para contribuir com a implantação desse reino? Muito simples. Eu preciso oferecer a minha vida como sacrifício vivo a Deus. Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então Deus espera que eu ofereça a minha vida com todos os dons e talentos que Ele colocou dentro de mim. E com esses dons e talentos eu vou contribuir. Eu vou me oferecer na igreja onde eu estou, mas não é só na igreja, é lá no teu trabalho, é na tua escola, onde eu for, eu sou embaixador do reino. Onde eu for, como Deus disse para Josué, todo lugar que tu pisar a planta dos teus pés, eu vou entregar nas tuas mãos. Então, se eu estiver em Santa Catarina, eu sou um agente do reino de Santa Catarina. Se eu fizer uma viagem para o Nordeste, para a Bahia, para Recife, para Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para outro país, onde eu for, eu sou um agente do reino. Onde eu for, Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. A palavra de Deus é semente do reino. Os princípios do reino tem que estar na minha boca. Em todo lugar, seja a mulher que faz a cobrança do pedágio, né? Toda semana eu vou levar meu filho em Camboriú, eu passo no pedágio na ida, passo no pedágio na volta, eu sempre evangelizo as mulheres do pedágio. Eu falo: Jesus ama você. Já disseram para você que Jesus te ama hoje? Então, onde você vai, você tem que plantar sementes, usar os teus dons, usar as tuas habilidades. Ah, pastor, mas eu sou meio tímido, eu tenho dificuldade de falar. Então você, quem sabe, é alguém que tem um chamado para ser um intercessor, alguém que vai orar para que o reino venha sobre a terra. Ou quem sabe você é alguém que Deus abençoou financeiramente, então você vai ser alguém que vai investir no reino, vai investir com os teus dízimos, com ofertas, com primícias, vai sustentar um missionário, quem sabe na África, ou até mesmo aqui no Brasil, entendeu? Vai investir, sustentar, contribuir para que o reino cresça. Muitos missionários hoje estão atados, gostariam de fazer muito mais e muitas vezes não têm recursos necessários, né? Então, invista no reino. Amém, queridos? Feche seus olhos, nós vamos orar. O Espírito Santo está aqui, amém? Queria convidar você nesse momento a pedir para o Espírito Santo acerca de tudo que foi mencionado, tudo que foi ministrado aqui nessa noite. Quais são as áreas que Deus falou com você? Quais são as áreas que Deus tocou no teu coração? Quem sabe alguém aqui precisa tomar uma decisão? Quem sabe alguém aqui precisa dar uma resposta para Deus? Quem sabe alguém aqui obteve nessa noite a resposta de algo que você pedia? O Senhor nos chama nesse tempo para um posicionamento. Deus espera que todos nós possamos nos posicionar como verdadeiros soldados, como verdadeiros guerreiros, como verdadeiros embaixadores do reino. Aqueles que vão lutar pelo estabelecimento do reino nessa terra. Um reino de justiça. Não a justiça dos homens, que é falha, mas a justiça de Deus. Um reino de paz. Um reino de alegria no Espírito Santo. Um reino de misericórdia, onde se ensina a prática da misericórdia, de colocar o coração na dor do outro, de se compadecer com a dor do outro, com a necessidade do outro.
Um reino de perdão. Um reino onde se ensina a perdoar o próximo, a perdoar aquele que te ofendeu, a perdoar aquele que te traiu, a perdoar aquele que te magoou, que te machucou, que te decepcionou. Um reino que ensina a prática do arrependimento, onde diariamente, semanalmente somos confrontados pelo Espírito Santo a uma mudança contínua, até que todos possamos atingir a estatura do varão perfeito, até que todos nós nos tornemos semelhantes a Jesus, até que esse dia chegue. O Espírito Santo não desistirá de trabalhar nesse processo de lapidação. Deus deseja formar Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Oh Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos e filhas que aqui estão, Senhor. Alguns com certeza chegaram nesse lugar cansados. Alguns chegaram aqui, talvez abatidos, entristecidos pelos últimos acontecimentos. Alguns ansiosos, alguns talvez até sem paz. Alguns com o coração fragmentado, com a alma dilacerada, preocupados devido às últimas notícias, aos últimos acontecimentos, em todos os âmbitos. Muitos têm se perguntado como será o futuro do nosso país, como será o futuro da nossa nação. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: não andeis ansiosos. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Nunca vi o justo a mendigar o pão, nem a sua descendência a padecer necessidade. Disse o salmista. Se ele nunca viu, nós também nunca veremos. Porque Deus é o dono da prata, do ouro. Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele sabe todas as tuas necessidades. Ele conhece as tuas necessidades materiais, físicas, emocionais, espirituais, familiares. Ele conhece os teus sonhos. Ele conhece as tuas dores. Ele sabe tudo o que você está passando. Ele sabe tudo o que você precisa. E Ele me trouxe aqui nessa noite só para te lembrar: priorize o reino. Busque o reino. Contribua para a implantação do reino. Porque as demais coisas Ele acrescentará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos mais profundos do teu coração. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.